Muito boa noite, pastor Genivaldo Tavares de Melo, falando de São Paulo. Hoje é o dia 13 de setembro de 2020 e gravando o vídeo de número 210, os falsos mestres. E é importante falar sobre este assunto, porque vivemos uma época tão difícil, com tanta heresia, com tanta invenção, com dogmas, com tantas coisas para plantar o fiel dentro de uma religiosidade que muitas vezes não levam a lugar nenhum e nem prometem a vida eterna, porque não pregam sobre a vida eterna, nem sobre Cristo, nem sobre a expiação dos pecados, não pregam sobre a ressurreição dos mortos, e fica nessa confusão toda, não é? Pregam aquelas mensagens alvissareiras de promessas, de bênçãos, tantas coisas, esquecendo que a palavra de Deus já nos garante bênçãos sem medidas, bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E diz o apóstolo, com todas as bênçãos espirituais. E o texto que eu tomo para essa reflexão, já findando o dia, está exatamente na segunda epístola de Pedro, o apóstolo, no capítulo de número 2, quando ele fala sobre os falsos mestres. E uma coisa que eu acho muito interessante é que a Igreja Católica considera Pedro como o primeiro Papa, mas sobre muitos aspectos da liturgia e muitos aspectos dos conceitos de ensino, do catecismo, não prestam atenção nas coisas que o apóstolo ensina aqui na palavra. Eu vou dar um exemplo, sempre no domingo pela manhã tem a missa do Padre Marcelo, que é divulgada pela Rede Globo, e tem um corinho que ele canta, já vi algumas vezes cantando, em que diz assim, Maria pisa a cabeça da serpente, qualquer coisa assim, não é? Maria pisa a cabeça da serpente. Ora, Padre Marcelo, como qualquer outro, sabe que pisar a cabeça da serpente foi uma profecia sentenciosa contra o diabo, contra Satanás, por aquilo que ele produziu no Jardim do Éden, levando a mulher e o homem a pecar contra Deus, transgredir a palavra do Senhor, e disse acerca da mulher, da sua semente, que é Cristo, que ela que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente, e a serpente lhe morderia no calcanhar, falando, obviamente, do preço da morte, por consequência. E ninguém mais pisou cabeça de serpente, nem esses bispos, nem esses apóstolos que estão por aí, que falam que pega Satanás, que amarra, que prende, que tranca, coisas desse tipo. Ninguém pega nada, porque existe obviamente uma sentença sobre ele, já declarada, está aqui inclusive no próprio texto, e que também, logicamente, não chegou o tempo ainda, pois Cristo esmagará debaixo dos nossos pés a Satanás no arrebatamento da igreja, quando já estará quase que plenamente cumprida a sentença, porque ele será preso apenas por 1000 anos, depois ele será solto e sairá pelos 4 cantos da terra, atraindo os povos para uma última batalha contra o povo do Senhor, e será então destruído de uma vez por todas. Por 1000 anos será, portanto, preso, para depois se cumprir, e será lançado no inferno, no Geena propriamente dito, junto com o anticristo, com a besta, com o falso profeta, todos aqueles que andam enganando por aí. Então veja o que diz o apóstolo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos a repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas,
sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado ao inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou também ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Mas livrou o justo Ló enfadado da vida que viviam naquela cidade. E nós conhecemos exatamente qual foi a causa do pecado de Sodoma e a prevaricação, e não somente isso, mas a devassidão tomou conta daquele povo, que ficou um povo devasso. Bem, mas aqui está, os falsos mestres. Muitas pessoas não se atêm a isso, não vai se ater nunca, porque existe tanta religião no mundo, mesmo com o nome de igreja cristã, evangélica, e outras mais, não importa, que vão surgindo religiões orientais e tantas coisas que vão acontecendo para atrair o homem após si. Eu, pelo menos, o que eu percebo de tudo isso, não raro, essas pessoas inclusive ficam muito ricas, enriquecem de uma maneira impressionante. Não é? Você vai olhar onde moram, são grandes propriedades, grandes fazendas, às vezes prédios inteiros e tantas coisas assim. Mas as suas dissoluções são jogadas de tal maneira a atrair as suas heresias. E digo que heresia não surge de pessoas incultas que não têm um mínimo de conhecimento. Às vezes surge de pessoas, e a maioria das heresias são formadas por pessoas cultas, intelectuais, pessoas que estudaram bastante, com excelente formação acadêmica, mas que não respeitam os limites da boa interpretação da palavra do Senhor. Como houve no Antigo Testamento, diz o apóstolo Pedro, falsos profetas, a gente lembra da luta de Ananias, o falso profeta, contra Jeremias, e eles falam grosso, sabe? Eles falam com uma autoridade de impressionar qualquer um. A gente tem visto por aí que essas pessoas que muitas vezes manipulam as normas do Evangelho, as regras do Evangelho, e se impõem sobre as pessoas como sendo uma grande liderança em qualquer parte desse planeta, são geralmente pessoas com espírito de ditador, de dominadores, de senhores, que mandam, que determinam. Então, como houve lá no Antigo Testamento, também há neste tempo agora. Mas a Bíblia diz que a sentença deles não dormita, chegará na hora certa. E até é bom lembrar que Jesus se referiu a essa gente quando disseram para ele: Senhor, no teu nome nós pregamos, nós curamos, nós profetizamos. E Jesus vai dizer para eles: eu não conheço vocês. Para trás de mim, sabe, Satanás com o diabo, seus anjos, enfim. Porque Deus não tem compromisso com a impiedade. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Mesmo que seja dita pela boca de um mestre ímpio por aí, mas por conta do amor à sua própria palavra, muitas vezes Deus realiza milagres, Deus faz obras grandiosas na vida de uma pessoa por conta da sua palavra, porque Deus vela, honra a sua palavra. É impressionante isso, mas é o que nós extraímos de toda a extensão da Bíblia. Não me peçam, pastor, cita um versículo que fala sobre isso. Há vários versículos que nos levam a essa compreensão. Primeiro porque, o mais fundamental, veja se eles pregam o novo nascimento, se pregam a doutrina da santificação, se pregam a doutrina da renúncia ao pecado, ao mundo, ao presente século. Não pregam nada disso, porque não querem perder a sua freguesia, não é? Mas aqui está a orientação do apóstolo Pedro, não é?
e diz que muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado, não é, o caminho da verdade. Se disserem que, não é, que hoje não acontece isso, só para quem realmente está cochilando, porque quase que diariamente vemos aí tantos escândalos, tantos acontecimentos, denegrindo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi nos entregue graciosamente por sua bondade e pelo seu Espírito que em nós habita, pela fé nos nossos corações. Deus nos guarde, tenhamos o devido cuidado. Existem muitos outros assuntos, não é, que eu gostaria de falar, mas quem sabe em outra oportunidade, como por exemplo a reencarnação, consultar os mortos, enfim, está cheio por aí, né? E a palavra de Deus, mais de 2000 anos, ela não muda, ela é a mesma sempre, a palavra da verdade, a palavra de Cristo que deve habitar em nossos corações. Grande abraço, Deus vos abençoe e tenham cuidado, examine na Escritura se o que estão ensinando ali ou lá, se é como está na palavra de Deus. E não se deixe levar pela má interpretação. Se não consegue realizar a sua compreensão em um determinado texto, procure em outro, você vai encontrar. Deus vai dar graça. Acima de tudo, peça a orientação de Deus, que Ele vai dar graça para que você não seja enganado. A coisa que mais dói no meu coração é de ver pessoas sendo enganadas o tempo inteiro por aí. Enganadas. E fora pessoas que, até do nosso meio, que poderiam ter a cautela, o devido cuidado. Ainda hoje se diz que houve uma barbaridade de uma pessoa que eu tenho muita estima, mas eu vou analisar esse assunto mais de perto, porque muitas vezes fazer citações de coisas que a Bíblia não sustenta, não embasam, não dão sustentação, é um negócio bastante perigoso em relação à igreja do Senhor aqui na terra, sem separar o que é a eclésia, a igreja, o ajuntamento, o agrupamento de pessoas, com a igreja que Cristo comprou com seu próprio sangue. Esta igreja que subirá preparada como noiva ataviada ao noivo, a saber, a Cristo. Grande abraço a todos, Deus vos abençoe. Vamos descansar, né?